Rapidinho, rapidinho, estamos de volta aqui no Vitrine, trazendo para vocês notícias, informações, fazendo companhia no seu horário de almoço. Então, só para lembrar, todos os dias de meio-dia a 1h, você tem um encontro marcado com a gente. E hoje, para brilhantar o nosso programa, estamos aqui com a doutora Rosângela Santos, que é alergista e pediatra. E vai dar para a gente aqui informações e muito bate-papo para informar principalmente sobre esse inverno aí que está chegando, esse friozinho, como é que isso afeta as crianças, os adultos e também essa época da Covid, né, gente? É muito importante falar nisso. Verdade. Doutora Rosângela, muito obrigada pela sua presença. Gratidão, aqui. Cláudia. E é um prazer. Eu já começo a bater o papo assim, como é que surgiu, né, essa paixão, essa coisa de pediatria, de alergista, né, de medicina? Como é que você começou? Olha, Cláudia, eu desde criancinha, eu já colocava curativo nas minhas bonecas, sempre disse que ia ser médica. Então depois, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiquei em dúvida entre comunicação, que eu sempre gostei da área de português, jornalismo, e medicina. Aí eu fiz o teste vocacional, adivinha, deu comunicação e medicina, empatou. Então assim, eu sou muito feliz na medicina, faço o que eu gosto. A área de crianças sempre me atraiu inicialmente. E depois eu fiz outras especializações, fiz neonatologia, que cuida de prematuros, e depois me encontrei na alergia, né? Então, o que me possibilita não atender só crianças, mas adultos, idosos, qualquer faixa etária. E em relação à comunicação, eu continuo fazendo palestras, a comunicação também está muito presente no meu trabalho. Nossa, e aí você faz palestras em faculdades? Como é que funciona então, essa questão aí da comunicação? Eu fui médica alergista do Exército e da Aeronáutica. E no Exército nós fizemos uma série de palestras no Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro. Inclusive recebemos uma premiação por educação em asma. Foi muito gratificante. Posteriormente eu fiz um concurso para aeronáutica, fui aprovada e fui convidada para fundar o serviço de alergia do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, no Rio de Janeiro também. E lá continuei fazendo trabalho de divulgação, explicando sobre controle ambiental e prevenção de doenças alérgicas. Isso tudo está no meu site, que é alergodicas.com.br. Quem quiser acessar, além do meu Facebook Alergo Rosa, que tem depoimentos de pessoas que já fizeram o tratamento comigo, que fazem. Nossa, mas que legal isso, hein, gente? Então aí você, através dessas palestras, você vai informando. E muito interessante essa coisa de ambiental, como é que funcionou isso, essa parte? Sim, Cláudia. O que a gente pode controlar dentro das nossas casas é muito importante para prevenir as doenças alérgicas. Evitar o acúmulo de objetos, o mofo, a infiltração nas paredes, excesso de bicho de pelúcia para crianças, excesso de livros, papéis em quartos. Isso tudo... Nossa, você está falando aqui, eu estou pensando tudo que eu tenho em casa. Então, eu sou de uma família de acumuladores. Hoje em dia, com o trabalho que eu venho fazendo, eu estou me libertando, mas é difícil. Às vezes quer guardar um potinho, né? Mulher é muito assim, né? Quer guardar um potinho que vai usar, vai guardar, vai servir. Meu pai tinha uma frase que falava assim: quem guarda tem. Tem, mas acumula também, né? Então tem que ter um pouquinho de diferenciação aí, o que pode fazer e o que não pode fazer. Então, com essas orientações, dá para se prevenir muito as doenças alérgicas. Porque a poeira da rua, a poluição ambiental, muitas vezes a gente não tem como evitar. Mas, dentro das nossas próprias casas, o que nós podemos estar fazendo, né, já está melhorando a nossa parte. Cada um fazer a sua parte, já vai evitar uma série de complicações alérgicas.
É muito interessante. Aqui em Teresópolis a gente tem aí muitas casas, acho que quase que a maior parte, então, com problemas de umidade. Exatamente, né? Cláudia. Aqui na região serrana, onde eu atendo, eu não atendo só em Teresópolis, eu atendo em Petrópolis, em São José do Vale do Rio Preto. Lá realmente, em todos esses locais, a gente encontra casa com muita umidade, é frequente mofo, é característico dessa região, né? Então, o que eu aconselho? Se for uma casa alugada, conversar com o proprietário, fazer um reparozinho, descontar do aluguel, né, para ter melhores condições de estar habitando aquilo ali, naquele local. Ou, se for casa própria, realmente fazer um reparo. E é bem complicado, né? Porque o mofo, a umidade, você vai, por mais que você faça de repente obra que tira tudo, descasca, né, em massa, tudo de novo, daqui a um tempo volta outra vez, porque as casas às vezes ficam muito fechadas, né? Também, exatamente. Como é que uma pessoa que não tem alergia a nada, ela pode desenvolver? Sim. Pode sim, a pessoa pode ter uma alergia latente, principalmente hereditária, que acontece isso, transmissão hereditária das alergias, e a pessoa, mediante estímulos nocivos presentes, ela pode estar desencadeando aquelas crises alérgicas. Nossa, mãe, então às vezes a pessoa até nem nunca teve nada e de repente se muda para um ambiente que tem, como Teresópolis, né, que tem muita umidade. Isso. Ela pode desenvolver? Pode sim. Então, assim, eu tenho pacientes que às vezes falam assim, poxa, doutora, eu não tinha nada, agora depois de velho eu tô todo alérgico, todo ruim. Aí, não, isso daí não quer dizer por causa de idade, porque justamente às vezes são estímulos, né? Pode acontecer em recém-nascidos. Recém-nascidos podem já apresentar alergias, obstrução nasal, chiado no peito, sibilância, que é a chamada bronquiolite. Aliás, é uma especialização minha, tratamento de asma infantil, além de idosos e adultos, né? Então, isso pode acontecer em qualquer idade. E a criança, ela pode nascer já com você está falando aí, com uma bronquiolite, por exemplo. Meu filho teve bronquiolite quando ele era recém-nascido, né? Então isso já vem no caso hereditário, porque, por exemplo, na minha família, na minha parte, não me lembro de ninguém ter. Né? Então, pode não ter diretamente, mas às vezes um avô, uma avó ou o próprio pai. E muitas vezes a pessoa não diagnostica assim claramente, mas aí é necessária uma consulta, né, com o especialista através do exame físico. Existe um sinal muito claro que, examinando as narinas das pessoas, às vezes a gente constata a hipertrofia dos cornetos nasais, que é a vulgo carne no nariz. Às vezes a pessoa convive com aquilo e não tem nada, mas às vezes também aquilo já está atrapalhando. A pessoa tem roncos, né, ronca, e também causa esses distúrbios, respiração bucal. Muito interessante, gente. Tá vendo só? E quanta informação. E agora falando um pouquinho dessa parte, né? O inverno tá chegando, tem a Covid. Como é que tá rolando essa história com Covid? E o pessoal confunde às vezes com alergia? Exatamente. Nós já estamos 1 ano e pouco, né? Já nesse período de pandemia. E é tudo uma doença muito nova. Nós médicos, eu também não estou trabalhando no momento, mas estive trabalhando até pouco tempo em pronto-socorro, e fica difícil às vezes você diferenciar se é o Covid ou se é a alergia. Mas existem algumas pistas, né, que a gente já aborda a história com o indivíduo que já vinha tendo um aspecto alérgico, né, de ser só alergia. Mas na dúvida a gente tem que se submeter aos testes, né? Se está em dúvida, um paciente com uma tosse, um idoso, tem que pedir os exames para ver se está também com Covid ou se é só alergia. E por isso que nessa época agora que nós estamos vivendo, é mais do que importante de que as pessoas que já têm alergia estejam com suas alergias bem controladas. Porque caso elas contraiam o Covid, elas não desencadeiem uma complicação maior, que seja uma internação, até uma intubação. Eu tenho pacientes assim que... Felizmente, eu trabalho com imunoterapia, que é o tratamento com vacinas para alergia.
o paciente já estava quase um ano fazendo tratamento, ele contraiu o Covid, a família toda dele contraiu. Nossa. A irmã foi internada, ele foi internado. E foi um Deus nos acuda, mas felizmente ele não chegou a ser entubado. E teve alta e continua os cuidados pós-Covid comigo. Ele está agora alarmado, ele não pode achar que está com falta de ar, que também fica naquela desespero, né, emocional, mas tudo faz parte do nosso trabalho, tranquilizar o paciente, né, esclarecer o que aquilo ali não é mais o Covid, pode não ser mais o Covid, pode ser só alergia, né? Mesmo, que a pessoa fica num terror, né? Achando que vai passar por aquilo tudo de novo. Então, mais do que hoje, a pessoa precisa procurar um especialista, tratar bem das suas alergias, porque justamente nessa época que a gente não pode, vamos dizer assim, bobear, né, e tá descompensado. É verdade. Olha só, gente, quanta informação, quanta coisa a gente tem que falar aqui hoje no programa. Olha, a gente vai para os comerciais rapidinho, assim, voando, e volta mais rápido ainda, porque esse papo é muito importante para você aí de casa ficar bem atento aos principais cuidados e também a esse tipo de alarme, né? Como, é Covid, é alergia, é uma gripe, né? O que é? Então, a gente volta já já. Rapidinho, estamos de volta aqui nesse lugar lindo, gente, em Albuquerque. Hoje fazendo aí uma entrevista num cenário gostoso, diferente, para falar de um assunto muito sério e muito importante. E a gente está aqui, para você que está passando por aqui agora, com a doutora Rosângela Santos, trazendo para a gente muita informação e muitas dicas também. Doutora Rosângela, a gente estava falando sobre aí esse tratamento de imunoalergia, né? Imunoterapia. Então, quer dizer, uma pessoa que tem alergia, ela pode se tratar? Como é que funciona isso? Cláudia, e fica sem alergia, nunca mais tem? Então, esse é o tratamento definitivo que nós temos até o momento para as alergias, tá? A pessoa não vai deixar de ser alérgico, vai ser sempre alérgico. Mas um exemplo, em vez de ela dar 1000 espirros, que ela dá aquele ataque de manhã, aquela espirração, ela vai dar 1 ou 2 se passar uma poeira. Olha. Entendeu? Ela não, se ela tiver passar numa poeira, começar a tossir ou começar a chiar o peito, ela já não vai ter mais sintomas. Nossa. Então melhora demasiado a qualidade de vida das pessoas. É um tratamento que tem bastante sucesso, né? Lembrando aqui em Teresópolis o conhecido Dr. Osvaldo, que foi o meu colega de congresso da Sociedade Brasileira de Alergia, né? Infelizmente nos deixou, né? Também é o mesmo tipo de vacina que ele trabalhava. É uma vacina que eu trabalho há mais de 20 anos, totalmente confiável e que traz resultados bastante positivos. E como é que é feito esse tratamento? Por exemplo, a pessoa trabalha e não precisa trabalhar, né? Que hoje em dia a gente às vezes não pode escolher onde trabalha e tem que trabalhar num lugar que realmente acumula poeira, como esses escritórios, às vezes arquivos, bibliotecas, departamento pessoal, né? E sofre com esse tipo de alergia. Como é que funciona esse tratamento com a vacina? Então, o que eu oriento aos pacientes é justamente tentar melhorar os ambientes, tanto de casa como do trabalho. Mas não sendo possível, justamente o tratamento com a vacina vai fornecer uma melhoria da qualidade de vida, para lhe possibilitar conviver melhor nesses locais. Né? Vai ser desfavorável o ambiente? Vai ser desfavorável, mas vai dar uma resistência melhor ao desenvolvimento das alergias. Nesses casos, né? Então, pacientes também que trabalham em frigoríficos, que se resfriam muito,
pega calor e frio, estão mais suscetíveis a desenvolver sinusites, né? Infecções. Então diminui muito a necessidade de antibiótico terapia, o uso de antibióticos e antialérgicos, porque também o trabalhador não pode estar tomando um antialérgico forte, que vai dar sonolência, sono, né? Não vai conseguir trabalhar. Por exemplo, também no caso até de profissionais de saúde, você imagina uma enfermeira com o nariz pingando com a máscara. Nossa, antes nessa época, do então... Covid já precisava usar uma máscara, e para o centro cirúrgico uma máscara com o nariz pingando. Quer dizer, são coisas assim que não pode acontecer, né? Então, fazendo esse tipo de tratamento, a pessoa tem uma qualidade de vida muito melhor e de profissional também, para o desempenho das motorista, caminhoneiro, motorista de caminhão, não pode estar tomando antialérgico. Então tem que tomar essas vacinas, elas são somente à base de anticorpos. Olha. Elas não têm corticoide, não têm antialérgico, não engorda, não incha, não interfere com anticoncepcional, não interfere com outros medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos. Caramba! Ele só é a base de anticorpos. São anticorpos do tipo bloqueador, do tipo IgG, que é chamado na medicina, contra os anticorpos IgE, que é chamado anticorpo da alergia. Então, a médio prazo, é como se houvesse uma dessensibilização. Tudo que dá alergia no paciente vai para a vacina. Por exemplo, poeira, ácaro, fungo, que é o mofo. E aí a pessoa começa a receber esses estímulos que vai fazer com que o organismo dela se acostume com essas substâncias. Nossa! E não desencadeie mais crise. Então, inicialmente é uma dose mais diluída, que é feita somente pelo alergista. Depende de cada caso é uma vacina diferente ou essa vacina não, serve para todos? Essa vacina normalmente, ela para a parte respiratória, pode ser padronizada, mas existem também vacinas para outros fins, por exemplo, a mordida de mosquito, que dá aquelas reações alérgicas, fica com a pele toda marcada, muito comum em criança, né? Então, pode ser associada com a alergia respiratória e ser feita uma vacina combinada, não existe a necessidade de fazer duas injeções. Então, por que eu estou falando injeção? Porque pode ser que alguém, espectador, esteja perguntando sobre a vacina sublingual. Eu trabalho pessoalmente somente com a vacina subcutânea há mais de 20 anos, porque pela Organização Mundial de Saúde ela é comprovada ser melhor o resultado. Porque a vacina oral, muitas vezes, a absorção dela pode ser prejudicada pelas enzimas digestivas. Então, não é garantido 100% eficácia. E aí a injeção já fica mais garantido. E também, Cláudia, esse tratamento, além dos profissionais em geral, é muito recomendado para crianças em fase pré-escolar, que é quando elas desenvolvem mais infecções respiratórias, estão mais suscetíveis, que a imunidade delas ainda não está totalmente estabelecida. Criancinhas de 2 aninhos, então, 3 aninhos, pequenininha já pode começar. A gente em alguns casos pondera, dependendo dos quadros, abaixo de 1 ano ou em torno de 1 ano. Algumas vezes a gente espera até completar 1 aninho para começar. Mas aí vocês, no caso, primeiro vai distinguir se ela tem alergia ou não? Sim, o diagnóstico eminentemente é clínico. A história do paciente e o exame físico. Os testes, eles podem ser feitos a partir dos 2 anos de idade, que são os testes cutâneos. Antes disso, pode ser feito pelo sangue. Não são tão fidedignos quanto os da pele. Os da pele são mais confiáveis. Mas já dá alguma dica, né? Além do nível do anticorpo da alergia, para saber o grau de alergia que aquela criança tá. Então, eu quero dizer em relação às crianças, justamente, é que elas vão passar a infância dela melhor fazendo esse tratamento. Que o tratamento do
dura em torno de 2 anos e elas ficam cobertas em torno de 10 anos. Olha só. Então, por exemplo, uma criancinha de 2, 3 anos, ela vai ficar até a adolescência bem, sem ficar a mãe arrancando os cabelos e levando ela para emergência, e febre, de madrugada, catarro, e aquilo tudo. levando para fazer a nebulização, que é aquela coisa que a criança não quer tomar, que não quer fazer, aquela baixa qualidade de vida. Então, justamente, o tratamento alérgico precoce é muito importante para a qualidade de vida para as crianças. Com certeza dá uma grande diferença, né? Eu sou testemunha, viu? Meu filho, nossa mãe, tinha que ter aquele aparelhinho de nebulizador com a Trovem, com tudo que era direito, tinha que fazer. Depois ele melhorou, graças a Deus. Então, depois de uma idade, melhora realmente. Costuma melhorar. Alguns não melhoram tanto, mas alguns casos com a idade pode melhorar sim. Eu sei que ele ainda tem, né, de vez em quando dá uma esquisita, mas não é, mas ele também já tá adulto, né? Então não tem, não conta mais. Mas olha, é muito legal. E se você tá aí em casa e tá curioso, quer saber como é que consegue entrar em contato com a senhora para poder pra marcar consulta ou ver isso, né? Como é que o pessoal pode ficar fazer? À vontade. Eu tenho uma central de marcação e também 2 esclarecimentos, que é o 21 981 69 97 96. E você também atende em várias clínicas que você estava falando, né? Onde que eu tenho uma clínica em Vargem Grande, que é na zona rural aqui de Teresópolis, aqui próximo de Albuquerque. Abri recentemente no bairro São Pedro, em Teresópolis, e além disso atendo em São José do Vale do Rio Preto e em Petrópolis também. Então, se vocês tiverem aí dúvidas, quiserem de repente marcar uma consulta, por esse telefone já consegue marcar para qualquer localidade. Lugares? E para o Rio de Janeiro também, porque a minha clínica originalmente era do Rio de Janeiro. Eu ainda tenho pacientes de lá e no momento eu continuo atendendo os online. Também faço consulta online. Até aqui para a região serrana também, a pessoa que esteja impossibilitada, que tenha como eu estar atendendo online, eu posso estar atendendo online. Agora, por conta da Covid, muita gente, né, passou seus atendimentos para online também. E como é que funciona esse atendimento online? No caso, você indica a vacina? Como é que é feito isso? Para a pessoa tomar a vacina, se ela tiver que tomar? Então, as pessoas que moram aqui na região serrana, em algum momento elas podem ir no meu consultório, né? Que seria mais assim, também uma consulta mais emergencial, que às vezes a pessoa não está podendo se deslocar, ou é mais uma coisa emergencial. E eu posso estar orientando. Os pacientes do Rio de Janeiro, eu envio pelo correio a vacina. Ah, que legal. E aí eles podem tomar numa farmácia? Pode, assim? Numa farmácia, num posto de saúde, que é gratuito, né? E aplicar até em casa, porque é uma vacina aquosa, não costuma ficar dolorida, não costuma dar efeito colateral. Então, é uma vacina bem tranquila. E quem está tomando, no caso agora, o pessoal está se vacinando aí contra a Covid. Sim, muito bem colocado. Né? Essas duas vacinas, como é que fica? Então, existe uma normativa recente da Sociedade Brasileira de Alergia, que regra que deve haver um intervalo de 15 dias entre a vacinação Covid e a imunoterapia. Então, no caso, os pacientes que já estão fazendo, no caso que eu acompanho, tem que se vacinar, tem que dar esse intervalo de 15 dias entre uma e outra. Mas a vacina, por exemplo, a vacina Covid, ela tem 2, né? Tem aquela primeira dose e a segunda dose. Então, a gente tem que esperar as 2 doses Não, todas. pode fazer, porque às vezes está dando intervalo de 3 meses, né? Então, por exemplo, tomou hoje de Covid, estava tomando, que inicialmente a vacinação de alergia, semanal a aplicação, depois vai espaçando, né? Então, se começou agora, tomou Covid, estava tomando 7 dias a vacina da alergia, só vai tomar depois de 15 dias, vai ter que dar um espaço maior para de alergia.
Aí ela fica tomando. Aí quando chegar de novo a segunda dose, ela faz o mesmo procedimento. Ah, muito bem. Então, gente, aí, tá vendo muitas informações para você. A nossa entrevista aqui passa voando, dá vontade de ficar aqui mais um tempão, né? Porque é tanta coisa para conversar, né? Então, podemos até fazer uma segunda, outra. Então, aí, tá vendo? Vamos combinar, então, de fazer mais umas, né? E mais, né? Porque são muitas informações. Então, vamos fazer o seguinte, se você aí de casa tem dúvidas, quer perguntar alguma coisa, vai enviar pra gente as suas perguntas, as suas dúvidas, e a gente vai convidar aqui com o maior prazer, doutora Rosângela, para vir conversar com a gente e sanar essas dúvidas todas aí. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço, Cláudia, pelo convite, tá? E é um prazer estar aí com a audiência dessa televisão aqui de Teresópolis, tá? Querendo entrar em contato comigo no 21 981 69 9796. O meu site é alergodicas.com.br e o meu Facebook é Alergo Rosa. Qualquer um desses canais pode entrar em contato comigo. Muito bem, viu, pessoal? A gente espera vocês no próximo programa do Vitrine. Voltamos rapidinho aqui no Vitrine, e hoje nosso papo tá super zen, tem muita coisa boa para contar para vocês hoje, e vamos conhecer um lado bem diferente da história. Você já ouviu falar em Reiki? Não? Então hoje o Sérgio Césari vai contar pra gente aí uma viagem incrível nesse mundo que mistura tantas coisas, né? Espiritualidade, física, ciência, um monte de coisa junto, né? Então, muito obrigada, Sérgio, pela sua entrevista. Eu que agradeço. E a gente está aqui em Albuquerque, um cantinho todo especial preparado para o Reiki. Como é que você se descobriu no Reiki, né, primeiro? Já tem alguns anos que eu fiz a primeira sintonização, né, em Reiki Usui. E eu sempre, desde criança, gostei, né, desse negócio de você se machuca. Aí a primeira coisa que você faz geralmente é botar a mão em cima do machucado, né? Isso já começa aí o quê? O íntimo do ser humano querer colocar uma transferência de energia para acabar com aquela dor. Então muitas vezes pode ser uma torção, pode ser um ralar de um joelho. A primeira coisa que a gente faz é botar a mão. É verdade. Então o fato de colocar a mão já mostra que você está disposto a transferir uma energia de cura, né? Uma energia de harmonização para aquele local. E o Reiki, então, ele trabalha com essa energia de cura, de transferir uma energia de uma outra pessoa para outra. O que é o Reiki em si? O que acontece? Os orientais, eles não esperam que o corpo adoeça e precise procurar um hospital, né? Os orientais, eles gostam de tratar o emocional, que é um dos pontos que mais geram doença no corpo físico. Então, eles tentam equilibrar através de meditação, orações, mantras, uma série de recursos para que o corpo físico seja o último e, em último caso, a sentir aquela dor. E nós, ocidentais, não. O que nós fazemos? Sentir uma dor, seja aqui ou ali, vai procurar um médico e o médico vai dar o remédio para reparar aquela dor. Então, nós tratamos a doença, eles tratam a causa. Então, muitas vezes, uma dor no estômago que a pessoa tem, ela tem um início não simplesmente de uma hora para outra naquela região. Ela tem um início num trauma emocional, numa pressão que ela está tendo profissional. Isso começa a fazer diferença, começa a trazer em várias camadas, até chegar na estrutura física dela, sinais. Ela começa a sentir no início uma queimação, uma desarmonia, mesmo no temperamento da pessoa, uma agitação, um choro, uma tristeza, até chegar ali.
Então, quando você começa com um tratamento alternativo, um tratamento terapêutico que busca as origens mais ligadas ao Oriente, você traz essa filosofia. Vamos tratar primeiro a causa, vamos tratar primeiro as emoções que não foram curadas, não foram bem resolvidas, para que não chegue a atuar na ponta física. Muito legal. E aí você tem o Reiki, a gente já ouviu falar, quem viu mais um pouquinho, que na espiritualidade, né, na parte das religiões, vamos botar assim, né, algumas religiões elas abraçaram o Reiki. O Reiki é uma religião, por exemplo, né? É uma religião? É uma filosofia? Como é que tem a ver a religião com o Reiki? Ou não tem? Pois é uma pergunta, é uma excelente pergunta. Por quê? Em todo curso de Reiki, uma das coisas que se fala é isso: o Reiki não é uma religião. Ele não é uma religião e não está atrelado a você nem acreditar, né? Que o próprio Reiki vai fazer algum efeito, alguma coisa assim. Você pode não acreditar numa força maior, você pode ter uma determinada religião. O Reiki não vai contrapor a nenhum ensinamento religioso. Só que as bases do Reiki, por ser uma filosofia oriental, ele teve uma base no budismo lá atrás. Então, são símbolos que são trazidos do passado, são nomes, né, em japonês e tudo, que remete a alguma filosofia oriental. Então isso mistura um pouquinho na cabeça das pessoas, mas não tem necessidade nenhuma de se atrelar nenhuma parte religiosa ao Reiki. É porque às vezes, né, quando surge de repente uma terapia alternativa, né, uma coisa que a gente chama de alternativa porque não se conhece muito por aqui, né? Então o pessoal já começa a apelidar, não, isso é uma alternativa, é uma coisa... O nome talvez fosse complementar, né? Porque, desculpa, não, pode falar. Seria complementar, porque se chegar algum cliente com algum problema sério, e a gente perceba isso, a orientação é: continue com o tratamento médico, continue com o seu tratamento médico, mas o que nós podemos fazer é diminuir a ansiedade, né? A pessoa ficando mais calma, a pessoa tendo noção de que não adianta perder a calma, que não vai resolver de uma hora para outra aquela situação, vai fazer com que o próprio tratamento da medicina convencional, medicina ocidental, possa atuar naquela situação. Interessante. E ainda pescando por esse lado da religião, que às vezes muitas pessoas, por terem determinada doutrina em suas religiões, né, elas acham que tudo aquilo que não está dentro da doutrina, então não faz parte, não pode ser, né, utilizado. No caso, o Reiki não tem nada a ver com tudo isso. Não. Chega mais para uma ciência, mais para que lado mais? Pois é difícil hoje da gente... são várias vertentes. Então, por exemplo, se você pensar que 3.000 anos antes de Cristo, no Tibete, já havia imposição de mãos, mas lá eles colocavam como imposição de mãos para a cura de doenças. Eles não falavam assim: nós vamos entrar com uma terapia complementar, nós vamos entrar com uma terapia para curar o emocional, para que seja encaminhada uma cura ou uma melhora no corpo físico. Lá eles colocavam que seria a cura. Então, 3.000 anos antes de Cristo, veio Jesus. E qual foi a maneira que ele usou para curar? A imposição das mãos. Era a minha próxima pergunta, né? Porque a gente escuta em todas as religiões, todo mundo fala na Bíblia, fala a cura pela imposição das mãos. Então isso tem relação direta com o Reiki. Sim, porque é a transferência de energia. Então, se a gente pegar uma mãe que está com uma criança, um recém-nascido, e ele está com cólica, a primeira coisa que a mãe faz é botar a mão na barriguinha da criança. E isso é uma transferência de energia, só que
O que o reiki traz? Ele é extremamente simples, ele não tem dificuldade no tratamento, não tem complicações no tratamento. A imposição de mãos é colocar a transferência de energia através das mãos, sim, não só das mãos. A gente pode falar depois que podem ser de outras formas, mas a mão seria o mais conhecido. Então, as religiões, se você for pegar algumas das religiões, todas vão se basear, seja em Cristo, em Buda, que nós tivemos várias tradições das imposições das mãos. Então, hoje você vê dentro de algumas religiões que nem adotavam o reiki, já adotando o reiki, né? A parte mais espiritualista, já adotando o reiki, sendo que já trabalham com o lado espiritual. Hoje você vê o reiki aqui em Teresópolis, dentro de algumas igrejas, seja católica, seja evangélica, mas você também vê. Então, isso é uma outra forma de mostrar que nós podemos nos ajudar, né? A maneira com que eu me importo com a sua dor seja de uma maneira compassiva, que eu possa tratar aquilo com compaixão, aquilo vai fazer a sua dor aliviar. Nem que seja eu sentando em frente a você, escutando. Você já viu as pessoas, muitas vezes, elas querem colocar para fora, sabe, a dor que estão sentindo, e você fala assim, nossa, mas como ela fala? Mas o falar dela está sendo uma maneira de libertação. E o seu olhar para ela, quando você olha com o olhar de quem quer ajudar, de quem quer fazer com que aquela dor dela seja transformada, ali é um dos pontos em que o reiki também é aplicado. Em vez de ser com as mãos, com o olhar. Olha só, tá vendo, gente? Quanta coisa, já viu que essa entrevista, como acho que muitas pessoas que passam por aqui, a gente fica com aquele gostinho de quero mais, né? A gente vai para o comercial e você não saia daí, que já a gente está de volta trazendo mais informações nesse papo aqui muito bom com o Sérgio. Então, fica ligadinho. Estamos de volta aqui em Albuquerque, um lugar maravilhoso que eu tenho certeza que você aí de casa está curioso para conhecer. E para você que está passando por aí agora, que chegou agora não sabe muito bem, nós estamos aqui com o Sérgio falando sobre reiki. Você já ouviu falar de reiki? Pois é, então fica ligadinho. Sérgio, como a gente estava conversando agora sobre energia, sobre passar, né, através das mãos, através do olhar, que energia é essa? É uma energia que todos nós temos dentro de nós, né? Dentro da gente, mas que faz uma ligação com o universo. Tá? Invertendo um pouquinho, seria a explicação da própria palavra reiki. A palavra reiki, o rei, vem de energia universal, energia cósmica universal. Então, aquela energia que sustenta tudo, que envia para todos nós uma vontade de que sejamos felizes, sejamos plenos de saúde. E isso vem em encontro da gente e encontra o quê? A nossa energia vital, que é o Ki, o nosso Ki. É o que movimenta o sangue pelo nosso corpo, é o que nos esquenta, o que faz com que a gente tenha
vida, né? Que nós chamamos. Então, a união do Reiki com Ki se forma a palavra Reiki, que é a canalização da energia universal e misturada com o nosso Ki, e a gente coloca através das mãos para ser um agente facilitador para amenizar o sofrimento, a dor, em todos os aspectos sejam necessários. Nossa, bom, então vamos lá. Então eu tenho aqui, né, o corpo físico, nós, né, e o universo. Então é como se a pessoa, né, nós temos que tomar consciência de que o universo não é só aquele monte de planeta, estrela e bola de gás, né, que tem algo ali muito maior do que tudo isso, e que nós não somos só carne, osso e sangue, que aqui também funciona uma energia. E como a pessoa consegue identificar isso? Esbarra na fé? Olha, hoje em dia, ainda mais frente a essa pandemia que nós estamos passando, nós estamos num processo muito mais evolutivo de procura de explicações que nós não tivemos ao longo de alguns anos. Algumas poucas pessoas procuraram, através de estudos, através do interesse dessa parte mais voltada à transmissão de energia, algumas explicações, seja da física quântica, né, que rompe tempo e espaço. Tem um símbolo no Reiki que trabalha isso também, é bem interessante. Então, nós trazemos essa energia dentro da gente, só que muitas vezes a gente fica com ela encapsulada e não coloca em ação. E o Reiki, a proposta do Reiki é justamente isso: vamos arregaçar as mangas e vamos levar essa energia ao próximo. Muito legal. E aí você, descobrindo isso tudo, você estudou, fez... Como é que a pessoa se torna alguém que pratica o Reiki? Aqui no Ocidente, nós temos a formação no nível 1, nível 2, nível 3, A e 3B. No Oriente, durante muitos e muitos anos, foi só nível 1, nível 2 e nível 3 de mestre. Já estava apto tanto a ensinar, quanto a aplicar, quanto a ensinar. Aqui nós temos esses níveis divididos até de uma maneira que possa ser mais facilmente administrada. Eu fiz a minha primeira formação aqui mesmo em Teresópolis com o mestre Gabriel Lopes, da Universidade Unilogos, uma pessoa sensacional que me mostrou quanto é importante a gente cuidar do próximo, a gente levar essa energia de uma forma amorosa ao próximo. Então eu fiz essas formações, fiz outros cursos de Reiki que eleva cada vez mais o conhecimento e facilita com que a gente possa atuar. Muito legal. E aí você faz, então, hoje você tem um consultório, porque, né, fica essa dúvida, o Reiki ele é aplicado, isso vai para um consultório, quem pode receber, quem pode aplicar, né? Então, para aplicar, você tem todo esse estudo aí que você tem que fazer. E para receber, qualquer pessoa pode receber? Sim, qualquer pessoa que queira receber. Ela pode nem acreditar, como eu falei, na energia, mas no mínimo, se ela deitar e receber energia, ela vai ficar relaxada. Pode até ser que pegue no sono e durma mesmo. É mesmo? Mas ela não precisa acreditar. Será que vai ter algum efeito? Será que vai... Deixa fluir. Só de ter o primeiro passo, de aceitar a deitar, eu acho que já é quase que é uma forma de acreditar. Você falou um ponto que eu estava esses dias pensando. Muitas pessoas procuram algumas terapias, né? E não percebem que o primeiro passo da cura, do alívio da doença, da situação que ela está passando, não está vindo da solução de fora para dentro. Partiu do primeiro momento em que ela se colocou à disposição de procurar. Porque muitas pessoas não conseguem enxergar. Aí eu pego um gancho, um pouquinho da medicina tradicional chinesa, em que fala que se a essência estiver fraca, a pessoa não enxerga. E como que funciona isso? A pessoa chega para você e fala assim: onde está a saída dessa sala?
tem uma única porta. Você enxerga aquela porta, mas ela não consegue enxergar. Ela consegue enxergar 4 paredes. Então, se você virar para essa pessoa e falar assim, olha, tá ali a porta, você não está vendo a porta, não é a solução. Porque com a essência fraca, ela não enxergando a porta, ela vai se sentir menor ainda. Então, o reiki é gostoso porque ele vai trabalhando isso de forma lenta, não é de um dia para o outro. Tem pessoas que sentem, por ter uma facilidade, uma sensibilidade à energia, as mudanças, às vezes até no mesmo dia. Sentem emocionalmente, olha, eu estou mais calma, estou mais equilibrado, eu estou conseguindo ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir e manter minha calma. Só que isso daí, cada um age de forma diferente. Então, quando você começa a aumentar a vibração da pessoa, melhorando a autoestima também, que o reiki também proporciona isso, a pessoa começa a olhar e fala assim, poxa, tem uma porta ali, é por ali que eu posso sair. E tudo isso através da imposição das mãos, exatamente. Nossa, viu, gente? Tá aí um assunto que a gente precisa conversar muito. E para o pessoal entrar em contato com você, qualquer pessoa pode vir, pode conversar, pode pedir uma consulta. Como é que funciona esses trâmites aqui no Brasil, né? Ou aqui no Ocidente, com tudo isso? Na verdade, pode marcar um horário, né? Depois deixa o telefone, né? Pode deixar. Aqui sim, pode deixar. Então tá, o telefone, o meu celular é 99807-2409. Aí é só ligar, a gente agenda um horário, né? A gente combina um horário que seja bom para todo mundo, né? E marca, a gente começa um tratamento. E também tem um reiki que é à distância, né? Como é que funciona um reiki à distância? Sim. Muitas pessoas nem sabem que existe isso, né? Mas com determinado conhecimento dos próprios graus, né? O reiki nível 1, você não tem essa facilidade de enviar à distância. Você coloca a mão na pessoa que está próxima de você ou você se auto-aplica. No nível 2 para frente, você já faz um tratamento, você já pode fazer um tratamento à distância. Então, se você estiver aqui, eu estiver aplicando em você, ou se você estiver na sua casa e eu daqui for aplicar em você, você vai sentir. Você vai sentir a melhora como se eu estivesse do seu lado aplicando. E isso já acontece muito antes de ter a pandemia, de precisar ter o distanciamento? Sim, com certeza. Para você ter uma ideia, esse mesmo símbolo que é usado para tratamento à distância, ele não só trata à distância, mas também com eventos passados e eventos que ainda vão acontecer. Ih, gente, agora embolou tudo. Como é que vai tratar um negócio passado? Por exemplo, você teve uma queda de bicicleta quando era adolescente. E aquela queda te trouxe um trauma. Não vou entrar em detalhes do trauma. Mas hoje você, quando olha para uma bicicleta ou quando pensa, você já se desequilibra, o coração bate mais forte, prende a respiração e uma série de coisas. Você direciona a energia reiki através desse mesmo símbolo que é usado à distância para o passado. Nossa! E justamente nessa situação desse trauma. Então, quando você trabalha esse evento passado, você muda, aí vem a ideia estou trazendo para os dias atuais, do nível da física quântica, você vai recuperando todo esse trauma e resolvendo para hoje você sentir essa diferença. Nossa, mãe, como é que trata isso no futuro? Olha só. Imagina o seguinte, por exemplo, você tem um curso ou você tem uma prova para fazer de um determinado curso que você fez no dia tal, na hora tal, no lugar tal. Você programa a energia e naquele dia, naquele horário, naquele momento da sua prova,
esteja atuando no seu corpo. Nossa! Aí você tem um equilíbrio para poder fazer aquela prova. Olha, gente, realmente é muito assunto, é muita coisa que não cabe no programa só. Tá vendo? Já acabou o programa. Puxa vida. Viu? Muito bom. Pô, é muito rápido, gente. Não dá certo isso não. Olha, vamos ter que aumentar esse número de programa. Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Fala, dá um endereço aí de novo pro pessoal te achar. Tem rede social, tem na site, verdade, né? É isso que eu ia falar. O site, nós temos um site que é www.academiadoreiki.com.br. Lá pode marcar reiki à distância, pode marcar também, tem os telefones lá para marcar o reiki presencial. Vocês vão achar a gente. E aí dá para fazer tudo isso aí e muito mais, né? Tá. Olha, está intimado a vir aqui mais vezes, ou eu a vir aqui, né? Que eu que vim passear hoje, afinal de contas, porque é muito pouco, tem que falar mais, a gente tem que conhecer muito mais sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você em casa também está com a caraminhola assim, ó, cabeça cheia de caraminholas querendo saber mais. Muito obrigada mesmo pela sua presença. A gente fica aí, mas você fica com a gente nos próximos programas. Amanhã tem mais, semana que vem tem mais, então fica aqui com a gente no Vitrine.